paz do Senhor para a igreja. Amém? Por favor, abra comigo a tua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3. Amém? Então, achou aí? Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos que diz assim, o versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Salta comigo para o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus abençoe a família Wesley. Senhor, continue derramando a glória dele sobre a vida de vocês. Amém? Irmãos, quando a gente olha para o Evangelho de João, a gente vai identificar que o Evangelho de João, ele é diferente dos evangelhos sinóticos. O Evangelho de João, ele é considerado o pináculo da revelação bíblica. É um dos livros mais lidos em todo o mundo. O Evangelho de João, ele tem por finalidade fazer com que o leitor, ele venha ter uma fé inabalável em Cristo, porque é a condição indispensável para se alcançar a vida eterna. O Evangelho de João, ele é diferenciado dos evangelhos sinóticos, porque João, ele teve o propósito de mencionar algo que Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, não mencionaram. E a gente sabe que o evangelho é um, mas ele foi escrito em 4 pontos de vista diferentes. E aí a gente olha para Mateus, que tem como endereço o seu evangelho, o povo judeu, e é por isso que ele apresenta Jesus como rei. Ele vai iniciando a partir da genealogia. A gente olha para Marcos e a gente vê Marcos apresentando Jesus como servo, aquele que opera milagres. Por quê? Porque Marcos está escrevendo para os novos convertidos que estão em Roma. Aí a gente olha para Lucas e vê Lucas escrevendo para o povo grego. E ele apresenta Jesus como aquele que é o perfeito, o homem perfeito. E João vem apresentando Jesus como aquele que é filho do Altíssimo, como aquele que é filho de Deus. E quando nós olhamos essa diferença que eles vão apresentando a pessoa de Jesus, a gente não vê que eles foram instruídos e orientados humanamente para falar quem é Jesus. É uma inspiração divina. E cada um apresenta Jesus da maneira que teve experiência, que enxerga o próprio Cristo. E aí a gente vai aprendendo com esses evangelistas que falar de Jesus não é só repetir aquilo que a gente escuta. Falar de Jesus é anunciar a experiência que temos com Ele. E aí a gente vai observando que João, ele começa a escrever para o povo que é o povo judeu, é o povo gentil. João, ele tem uma abrangência universal, ele alcança todo o público. E o Evangelho de João foi escrito no final do 1º século. Quando o Evangelho de João foi escrito, os apóstolos já estavam mortos, e eles foram mortos pelo viés do martírio. Então João, ele está escrevendo este evangelho para refutar uma ameaçadora heresia que está se levantando naquele tempo, que é o gnosticismo. Há uma pregação ali que está sendo anunciada de que não precisa ter fé para ter salvação. A carne, o corpo, a matéria não é boa, é só o espírito. Mas você tem que ter conhecimento esotérico para adquirir a salvação. Então a gente vai identificando que na abertura deste livro, na abertura do evangelho, João já vem contrastando com eles, dizendo: olha, Jesus, ele é o Logos que se fez carne e
está entre nós. O Logos aqui é a palavra. O que ele está dizendo é, ele é o verbo, ele é a palavra que se fez carne e está entre nós. Ele está apresentando aqui a cristologia da encarnação. E aí João começa dizendo, olha, e ele é a palavra que se fez carne. Eu não vou limitá-lo somente, eu não vou confinar este Logos somente a um conceito filosófico, ou então até mesmo a uma lei racional. Não, é mais do que isso. O Logos aqui é a pessoa de Jesus, é a pessoa que é o mediador de Deus na criação e na redenção. Então quando ele começa a escrever isso, que vem desconstruindo toda a pregação do gnosticismo, ele está dizendo assim, olha, os apóstolos morreram, os apóstolos encerraram a sua carreira, anunciando a mensagem verdadeira, pregando o evangelho verdadeiro. Só que a mensagem não pode ficar paralisada, porque alguém encerrou a carreira. O que João está dizendo aqui é, olha, o mensageiro, ele foi calado, mas a mensagem, ela não vai parar de ser anunciada. O mensageiro, ele vai encerrar o seu exercício, a sua atividade, o seu ofício, só que a mensagem continua sendo anunciada. E enquanto eu estava lendo e orando, o Espírito de Deus falava comigo, Jennifer, é assim que acontece. Quando uma geração paralisa, quando uma geração se dá por encerrado as atividades que estava exercendo, uma outra geração vai se levantando, porque a mensagem não vai deixar de ser pregada, a mensagem da verdade não vai deixar de ser anunciada. E nessa noite, Deus vai levantar gente aqui para dar continuidade ao anúncio da palavra da verdade, em um tempo onde há muitas ideologias e filosofias que querem abafar o evangelho da verdade. Mas eu sei que eu estou pregando para uma geração que não vai se assentar e ficar assistindo alguém dizer a mentira. Eu sei que eu estou pregando para uma geração que vai se posicionar, que vai se levantar e continuar declarando a verdade. O mensageiro, ele pode ser trocado, mas a mensagem, ela jamais poderá ser alterada. Há uma verdade que Jesus vai colocar nos teus lábios. Coloque a mão no ombro aí desse jovem que está do teu lado e diga para ele, você é alguém que Jesus escolheu para dar continuidade à pregação, à mensagem verdadeira. Ainda que alguém tenta se levantar para tentar distorcer com uma boa oratória, com uma boa fala, com um bom argumento, mas quem tem a verdade sabe o que anuncia, quem conhece a verdade sabe o que prega, quem sabe quem é Jesus de verdade não se sente intimidado, mas vai para cima com a mensagem. E aí eu vou ver que lá em Mateus capítulo 16, que os fariseus, a classe de Nicodemos, eles vão dizer assim, Jesus, se tu és mesmo filho de Deus, manifesta sinais entre nós para que venhamos crer em ti. Mas aí eu vou ver que discípulos que vão abandonar o que está fazendo para seguir Jesus só porque está ouvindo a palavra. Porque quem precisa de sinais é fariseu, discípulo se contenta com a palavra. Nicodemos, um homem importante. Nicodemos é um homem que é apresentado um dos principais ali dos judeus. É um fariseu, é um homem religioso, é um homem que tem uma patente, é um homem que esse título no grego aponta para governador. Era uma espécie de título para todo aquele que fazia parte do sinédrio. Esse é Nicodemos, alguém bem relevante na sociedade e bem religioso. Mas nós vamos ver que Nicodemos não vai conseguir entender o que Jesus está dizendo para ele, porque como ele sendo religioso, essa fala para ele não é estranha, é uma fala conhecida. Por quê? Porque os prosélitos da época, que era o povo que não era judeu, que se convertia ao judaísmo, eles tinham que nascer de novo. Só que para ele, ouvir isso é desconfortável, porque para ele está no templo, para ele está na sinagoga, para ele está fazendo o que tem que ser feito. Então para ele, essa fala não
não cabe para ele. Só que Jesus vai dizer: olha, você precisa entender que eu não estou interessado nos rituais que você faz, eu estou interessado na tua entrega. Jesus é um Jesus que ele não está aqui querendo ver o quanto você sabe fazer um ritual protocolado para ele. Ele hoje está aqui querendo saber o quanto tu está disposto a se entregar. Porque fazer ritual, vir para o culto de manhã, de tarde, de noite, levantar a mão na hora que cantar, sentar, ouvir uma boa palavra, isso me faz ser um excelente religioso. Só que Jesus não está em busca de religiosidade. Jesus está em busca de gente que se entrega. E se tiver um jovem comigo aqui hoje para se entregar, manifesta, vai, manifesta, manifesta, manifesta. Oh. Aleluia. É por isso que Jesus fala com o jovem rico: quer salvação? Pega toda a tua riqueza, vende, e não fica com dinheiro não, dá para os pobres. Jesus não queria que aquele menino ficasse pobre. Jesus queria alterar a prioridade que ele tinha no coração. Você precisa entender que todas as vezes que Deus exige algo de você, não é porque Ele quer te ver sofrer, ou porque Ele quer que você viva em falta, é porque Ele está querendo alterar a prioridade do teu coração. Olha de cantinho de olho para essa pessoa aí e pergunta: como é que está teu coração? Quem é que está reinando no teu coração? Quem é que está sentado no trono no teu coração? Quem é que assumiu a cadeira de mestre no teu coração? Esse é Jesus. Então mostra para Ele que Ele é o primeiro na tua vida. Como é que eu demonstro isso, Jennifer? Vai louvando, vai adorando, vai dando glória, vai exaltando. Porque enquanto tu está glorificando, Jesus está preenchendo vazios na tua vida. Essa é a condição. Jesus está convidando Nicodemos a transitar no novo nível. Porque Nicodemos está falando de sinais. Mas Jesus está falando com ele de salvação. Jesus está querendo transitar com Nicodemos para que ele venha para uma nova dimensão. E às vezes nós não conseguimos entender a fala de Jesus conosco, porque nós ficamos limitados nos nossos conceitos, e a gente não abre espaço para Jesus inserir o que é dele, o que é do reino para a nossa vida, para que nós venhamos viver numa nova dimensão com ele. Perceba que o nome Nicodemo significa aquele que conduz o povo à vitória, aquele que dá vitória ao povo, conquistador do povo. Essa é uma das definições do nome Nicodemos. Então você vai identificar logo de cara comigo que o nome dele está relacionado ao povo. Povo é gente que transita na terra. Mas o que Deus estava propondo para Nicodemos era para justamente tirá-lo da terra. Porque para ser conquistador do povo, eu tenho que me embaraçar com aquilo que é da terra, porque o povo está na terra. Só que Deus estava dizendo: Nicodemos, eu quero que você deixe de ser um conquistador do povo para ser um portador do reino. Eu quero que você se desembarace com as coisas da terra para você ser portador do reino. E ser portador do reino não é só andar por aí carregando o Espírito, mas é transmitir aquilo que carrega, é chegar no ambiente e impactar o ambiente, aquilo que tem. Hoje Deus vai remover a terra da tua vida, vai te tomar pela mão e vai dizer: vem comigo transitar para esse novo nível, vem para essa nova dimensão, eu quero te encher. Levanta a mão aí, vai. Levanta a tua mão, fecha o teu olho e repita comigo: me enche, Jesus, me enche, Jesus, porque eu quero ser portadora do reino, eu quero ser embaixador do reino, eu quero ser cheia de ti. Deus está levantando gente aqui para ser cheio. Aí eu vou lembrar de lá em Lucas capítulo 5, Jesus chegando para Pedro e mandando Pedro voltar ao mar alto,
para pescar depois de uma noite de decepção, de fracasso. Aí Deus vai dizer para Pedro assim, Jesus vai dizer para Pedro assim, pode ir agora, lança a rede lá ao mar alto. Horário improvável, mas você está agora debaixo da minha palavra. O tempo é improvável, mas está debaixo da minha palavra. Aí eu vejo que Jesus vai dar esse comando para Pedro, depois de Pedro emprestar o barco para Jesus e Jesus pregar para a multidão, inclusive para ele, porque se ele está ali, ele está ouvindo Jesus pregar. Jesus poderia ter liberado uma palavra no momento que viu ele lavando a rede, não podia? Jesus é Deus. Ele poderia falar, não, Pedro, não precisa nem lavar a rede não, pode voltar para o mar alto, pode voltar. Mas não, ele pede o barco emprestado, ele entra no barco e prega. Por quê? Porque o que atrai milagre e maravilha da parte de Deus é a palavra. Aonde tem maravilhas e não tem palavra, é um negócio esquisito. Por quê? Porque o milagre não gera palavra, mas aonde tem palavra, pode ter certeza que logo após vai vir milagre. Mas por que, Jennifer, que Jesus pediu o barco de Pedro, se ele poderia pregar ali na praia? É porque antes de Jesus encher o barco de peixe, ele queria encher o barco de presença. E nessa noite, ele quer encher teu barco de presença. Quem recebe? Quem vem receber comigo aí? Vai recebendo presença. É presença para tirar toda limitação, todo bloqueio. Presença. Quem valoriza a presença recebe peixe, mas quem valoriza peixe nem sempre tem presença, porque o peixe estraga, o peixe tem prazo de validade, mas a presença não. A presença é contínua. Quem vem aí na galeria, vai galeria, vem mocidade. Quem vem para valorizar a presença se manifesta. Quem vem para honrar a presença se manifesta. Ai, te cabancho. Remanto quebe de comanai. A presença vem, a porta abre. A presença vem, a cura chega. A presença vem, o vício vai embora. A presença. Jesus já poderia ter te entregado o que tu está pedindo. Só que tu não está entendendo. Que ele está dizendo, me dá o teu barco, porque eu quero encher ele de presença. Remancho como nu. Porque você com um barco cheio de presença, tu não vai ficar oscilando. Um dia tá crente, daqui a pouco não tá. Tu não vai ficar na inconstância. Quando tu tem a presença, tu acorda até triste, mas aí daqui a pouco a presença vai te alegrando, e o teu dia não termina como começa. Ei, quando você tem a presença, você não vai andar por caminhos tortuosos, porque ele é a luz que vai te guiar. Presença. Presença para quê? Para pregar. Porque o texto diz que Pedro vai deixar de ser pescador de homens, pescador de peixe, e Jesus vai dizer para ele, eu quero que vocês sejam pescadores de homens. Vamos lá. Para você pescar peixe, habilidade com as mãos é o suficiente. E geralmente os pescadores nessa época eram pessoas com uma intelectualidade, um nível muito baixo, porque não eram pessoas que tinham tido oportunidade de estudar. Eram pessoas que não eram bons para falar. A experiência é com as mãos, algo externo. Mas pregar para ser pescador de homens não é só ter uma boa argumentação, é transmitir aquilo que eu carrego. É por isso que Deus está dizendo, eu quero que você deixe de ser conquistador do povo da terra para ser portador do reino. Porque quando você é portador do reino,
do jeito que você fala, Deus vai colocar pessoas para se render a Ele. Por quê? Porque não é o quanto você sabe falar bonito, mas é o quanto você carrega de presença. Não é o quanto você fala bonito, mas é o quanto que você tem de presença. Quem tem presença chega no ambiente, o ambiente está pesado, às vezes nem precisa abrir a boca, só a presença vai fazer demônio recuar, só a presença vai fazer o mundo espiritual obedecer. Cadê jovem que vem valorizar a presença? Vem adorando, porque está descendo, e está descendo, e está descendo a glória de Deus na tua vida, e está descendo, pescadores de peixes com as mãos, aquilo que é externo. Pescadores de homens é como aquilo que está dentro. Mas como fazer essa atividade se é totalmente ao contrário do que eu já estava acostumado a fazer, e sobretudo a área que eu tenho limitação? Como é que vai convencer homens estudados? Como é que vai convencer filósofos e teólogos? Como é que vai convencer gente que tem todo o conhecimento, gente que tem toda a intelectualidade avançada? Mas Jesus estava dizendo: eu vou dar para vocês sabedoria. Sabedoria. Por quê? Porque Jesus estava dizendo para eles: eu vou desenvolver habilidades novas, e justamente na área que você tem limitação. Lembra de Moisés, quando Deus fala com ele: vai lá falar com o faraó para libertar meu povo, para me celebrar uma festa no deserto? Aí Moisés vai dizer assim para Deus: Senhor, eu tenho a liga pesada. Aí sabe qual vai ser a resposta para Moisés de Deus? Moisés, quem fez a boca do homem? O que você precisa entender é que quando você enche teu barco de presença, Deus te dá condições, Deus te dá habilidade, e Deus te dá autoridade para você fazer o que você nunca executou. Pega no ombro desse menino e dessa menina de novo e diga para ela: se prepara, porque essa área limitada que o diabo fala que vai ser a vergonha, que o diabo fala que não vai para frente, é nessa área que Jesus vai investir, é nessa área que Ele vai depositar o que é unção, é nessa área que Ele vai te usar. Se prepara, garota, porque tu está passando por essas crises de ansiedade e depressão. Deus vai te levantar para ajudar outras meninas a vencer a depressão. Ei, garoto, tu está vivendo esse tempo de rejeição? É nessa área que Deus vai te levantar, porque aonde tem a presença, toda limitação é removida, todo bloqueio é tirado. Por que, Jennifer? Deus gosta de dar resposta para o mundo espiritual, meu irmão. Tem guerra que é espiritual e tu nem sabe. Eu conheci meu esposo pregando num retiro. Eu morava lá no Espírito Santo ainda, morava lá em Vitória. Meu esposo era um dos coordenadores de jovens ali da Cadesc, em Santa Cruz. Aí eu vim pregar no retiro da Cadesc. Aí conheci ele lá. Aqui faz retiro? Essa igreja? Fica ligado que retiro, ó. Retiro, ó. Retiro me rendeu um excelente casamento, gente. É. Ah, é? Gente, mas tão bonita. Estéreo. Linda. E aí eu fui pregar. Conheci meu esposo lá. E quando a gente estava noivo para casar, eu não queria fazer festa. Falei: não vamos fazer festa não, porque a gente passou tanta guerra, irmãos. O nosso noivado, a gente só venceu
Porque a gente orou muito. Tudo quanto é tipo de guerra que tu pensar, a gente teve. Quem estava a favor, quando estava para o final, perto do casamento, ficou contra. Foi um negócio esquisito. No dia que nós fomos no cartório e marcamos a data do casamento, ele recebeu um telefonema de casa mesmo, ele foi demitido. Ó, está sendo mandado embora, tá? Falei, meu pai, como é que vamos casar? E aí eu não queria fazer festa. Eu não queria. Só que Deus começou a falar muito, vai ter festa. Vai ter festa. Porque a minha área sentimental, antes de eu me converter, era uma área muito atacada. A minha vida sentimental, a minha adolescência toda, a juventude toda, era uma área fracassada. E Deus falou comigo assim, ó. Eu falei, mas Senhor, eu não quero festa, eu quero pegar o dinheiro para viajar. Deus falou assim, vai ter festa. Porque eu vou dar resposta para o mundo espiritual. O diabo falou que tu não ia casar e que tu não ia ser feliz, que tu nunca colocaria uma aliança no anel esquerdo. Aquele demônio te jurou dizendo que no dedo esquerdo não entraria aliança. Poderia ter entrado no direito, mas no esquerdo não ia entrar. Aí Deus falou comigo assim, é questão de honra para mim. Vai ter festa. O que Deus está dizendo aqui hoje é, eu vou dar resposta para o mundo espiritual. Eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Deus vai dar resposta para demônio que disse, não casa, não se forma, não vai ter família, não vai ser mãe, não vai ser pai. Nessa noite desceu o varão na casa. Desceu o varão na casa. E ele vai nessa noite dar resposta. Ai, Joe! Eu estou vendo um varão de autoridade nesse corredor. Eu estou vendo um varão que vem nessa igreja e que está quebrando toda a cadeia, e que está quebrando o cadeado. Eu estou vendo um varão que desce na vida sentimental. Eu estou vendo um varão que quebra toda maldição hereditária. Eu estou vendo um varão que tira a ameaça do diabo. Há um comando de Deus aqui. Coloca a mão no teu coração, vai. Coloca a mão no teu coração. Fecha teu olho, porque é uma batalha no mundo espiritual. Ai, é um varão de guerra nessa casa. E toda ameaça da pombagira, e toda ameaça deste demônio que disse que a história na tua vida vai se repetir, vai ser igual da tua mãe, vai ser igual do teu pai, vai ser igual da tua avó. Deus está tomando a minha boca para dizer, a maldição termina em você. Você vai ter família. Você vai ter filhos. Ele não vai mexer na tua sexualidade. Ele não vai deixar você se render à homossexualidade. É isso que eu estou falando. Ele não vai deixar você ficar sozinho e sozinha. Jesus está quebrando toda a maldição. Todo o império de Satanás, toda a sugestão do diabo, todo o governo demoníaco está sendo quebrado.
vai ficar sendo traído e nem traída. Tu não vai ser fantoche do diabo. Tu não vai ser fantoche de demônio. Deus está quebrando a sentença hoje. De como na bancho que biande rebi de como anabia sai. Há um espírito de profecia na casa. Rebancho como nubi de como anabia rebi de cabantu que decta abanterreps do que assaio. Ai, jovens vão profetizar nessa noite. Mancho. Tem honra, jovem. O que tu tem que fazer? Ficar com o barco, com a presença. Vou resumir aqui o negócio. Vou ficar na dispensação do Espírito. Porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu fiz aqui o esboço, mas não vou ficar no esboço não, porque tem comando de varão na terra. Deus amou quem? O mundo. Que mundo? O mundo caído. Humanidade adâmica, pecaminosa. Amou quem? Amou o povo desconcertado. De qual o tamanho desse amor? João não tem nem palavra para mensurar. Tal maneira. Não tem palavra para colocar aqui, então eu vou colocar tal. E deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus se manifesta na terra, em carne, Jesus não veio para poder fazer sinais, curar cego, fazer paralítico andar, não. Jesus está além disso. Jesus não veio para poder, multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, não. Está além disso. João, ele relata muito bem aqui neste livro, porque o tempo todo, João vai constatar o mundo caído com o mundo divino ordenado por Jesus. Qual é o mundo caído? Trevas, mentira, escravidão e morte. Qual é o mundo divino ordenado por Jesus? Luz, verdade, liberdade e vida. Jesus se manifestou não só para iluminar quem estava vivendo em trevas, mas para trazer liberdade para quem estava cativo. Nessa noite, o Espírito de Deus quer libertar áreas da sua vida que ainda estão sendo escravizadas. E o fogo não apagou não, fica ligado, porque o varão continua aqui. Porque às vezes o adversário ele quer barganhar. Quando Moisés falou para Faraó libertar o povo, Faraó vai dizer assim: então faz o seguinte, vai os velhos, as crianças, mas deixa aí as vacas, as ovelhas, porque ele quer liberar uma parte e segurar a outra. Só que Moisés vai dizer assim: não, nenhuma unha ficará no Egito. O que ele está dizendo é: nada que é nosso, nenhuma área da nossa vida vai ficar sendo refém na mão do adversário. Eu sei que tu já ouviu muita palavra ontem, hoje de manhã, porque eu conheço muitos bem os pregadores que tiveram aqui, são excelentes. Mas essa noite é uma noite de libertação.
É uma noite de selo. Deus está selando o que Ele... Deus está selando com libertação, porque áreas da sua vida que o adversário fica insistindo em escravizar, hoje, Jesus que está nessa casa, está tomando a minha boca para dizer: eu te tiro desse confinamento, eu te tiro dessa cela, eu te tiro dessa grade, porque hoje a cadeia não vai ficar de pé. Tem libertação na casa, tem libertação na casa. Ai, toda mente cativa está sendo hoje liberta. Bota a mão na tua cabeça. Toda dificuldade de armazenamento da palavra, toda dificuldade de aprendizado, toda mente que é pessimista, toda mente negativa, todo pensamento de inferioridade está caindo agora, está sendo quebrado agora, está sendo quebrado agora, porque Jesus desceu. Ai, chocomonobe de comana. Elemanto. Eu vejo mentes aqui, pastor Ailson. Eu vejo mentalidades aqui hoje sendo mudadas. Você sabe por que algumas vidas ainda não foram transformadas? Porque a mente está cativa. Mas há um varão de autoridade aqui que está hoje tirando toda a cadeia da tua mente. Está tirando toda a cadeia da tua mente. Porque ele vai levantar aqui, como foi levado, um exército de jovens. Um exército com mente transformada. É metanoia. Metanoia. Para quê? Para ter vida, para não ter morte. Com 12 anos de idade, eu comecei a namorar um rapaz de 21. Esse rapaz era traficante. Sabe onde eu conheci esse rapaz? Na porta da minha casa. Eu era uma boa filha, uma boa aluna. Eu conheci ele na porta da minha casa através de uma outra amiga. Comecei a me relacionar com ele. Fiquei viciada em drogas. Fiquei 8 anos da minha vida viciada de andar suja pela rua. Eu não ia em casa, ficava de boca em boca. Mas um dia minha mãe entrou na igreja. E o pastor falou com ela assim: ó, se tu crê, você e a tua casa vai servir ao Senhor. Só que eu estava lá, já não morava nem mais na casa dos meus pais. Já estava morando em outro lugar. Já estava envolvida por inteiro, por completo. Eu vi isso no tráfico, em tudo que tu imaginar. E meu pai estava lá, ó, no candomblé, rindo da minha mãe, dizendo: começou com essa palhaçada de ir para a igreja. Só que o tempo passou, minha mãe perseverou. Aí um dia meu pai falou para ela assim, ó: esse Deus que você falou que falar comigo lá, eu vou ficar lá. Mas Deus não falou só com ele não. Quando ele chegou lá, meu irmão, pensa no homem que deu trabalho para os obreiros. Os obreiros, acabou o culto, fechou a igreja, ele ficou lá manifestando. Porque Deus adora ser desafiado. Quando ele ficou livre, liberto, ele começou a caminhar com a minha mãe. Só que eu tinha pavor de crente. Os crentes chegavam lá em casa, pela porta da sala, pela porta da cozinha saía. E eles iam lá em casa e faziam aquelas orações altas, aquela gritaria. Eu falava: pra que isso? Jesus não é surdo. Que Jesus é esse que tem que gritar tanto? Aí um dia, comecei assim, né, me familiarizar um pouco com as coisas de Deus. Comecei a ir para a igreja, para os cultos, negócio apertando para o meu lado. Eu falei: tá, eu até, mas não quero ficar gritando com esse povo não, que esse povo também é desequilibrado. Uma pessoa como eu, falando de crente, estava desequilibrado. Mas aí um dia, foram na porta da minha casa. Tudo começou na porta da minha casa e tudo terminou na porta da minha casa. Já tinham matado 2 amigas minhas, me colocaram num problema que eu não tinha nada a ver com o problema. Não tinha mesmo.
E eles foram lá na porta da minha casa armados para me matar. Quando eles chegaram no portão, falei, mãe, eles vieram para me pegar. Minha mãe foi para o quarto, dobrou o joelho e falou, Deus, tu disse que ela ia pregar a tua palavra. Eu falei, mãe, eu não vou lá fora não. Ela falou, pode ir, porque o meu Jesus vai contigo. Pode ir. Eu fui lá, os 4, lá na porta da minha casa armado, me fazendo várias perguntas, e eu dizendo assim, olha, não tenho nada a ver com isso, eu não estava lá, eu não sei de nada. E toda hora que eu falava isso, eles ficavam mais nervosos. Por quê? Porque eles achavam que eu estava fazendo hora com a cara deles, mas não era, eu não estava mesmo, não sabia. Eu falei, Jesus, como é que eu saio dessa? Aí eu tinha ido num culto, e eu tinha ouvido um pregador falar de voto. Eu só lembrava disso, que eu entrei para a igreja, não sabia nada, não sabia quem era Moisés, Adão, não sabia nada. Minha família nunca foi de frequentar a igreja, então não sabia nada. Mas eu lembrava que o pregador ficava toda hora repetindo o negócio de voto. Eu falava assim, meu Deus, ele não para de falar de voto. Eu não sei se ele pregou Jefité, não lembro, só sei que ele falava de voto. E eu lembro da seguinte frase que ele falou, quando você faz um voto com Deus, Deus te honra. Eu lembrei disso na hora, eu falei, Deus, se tu me tirar dessa, eu nunca mais volto para o mundo. Eu nunca mais eu bebo nada e nunca mais eu consumo nada. Na mesma velocidade que eles chegaram, eles saíram. E aí eu comecei a ficar assim, por que eu não fiz voto de uma semana? Aí eu ficava, mãe, será que esse negócio de voto é sério, mãe? Minha mãe, seríssimo. E aí eu falei, Jesus me ajuda. Aí liguei para uma missionária que me ajudou muito nesse processo. Na verdade, ela que me ganhou para Jesus, é muito usada. Essas mulheres, né, de oração, que Deus mostra tudo. Que alguns jovens, quando passa por ela, assim, Pai do Senhor, lá do outro lado, que não quer parar perto. Aí eu liguei para ela. Quando eu liguei para ela, antes de eu falar, ela falou assim, ó, eu vejo um envelope enorme. Tu fizeste um voto com Deus e Deus fala, ai de ti se quebrar. Reba. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Ela falou assim, a tua sepultura nunca fechará. Ela falou para mim, nunca fechará, nunca. Para você entender que essa está sendo a tua última oportunidade. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Aí o Senhor falava, através da minha mãe, através dela, e eu comecei a pior fase, a crise de abstinência. De tirar cabelo da cabeça, de ficar a noite sem dormir. E meu pai falou, vou internar ela. Essa missionária chegou e falou, vai internar não. Ela vai vencer isso com jejum e oração. Me botava para jejuar 24 horas. Ela vai ficar, ela só come amanhã no almoço. Come hoje no almoço, só come amanhã no almoço. Vai orando. Eu falei, eu não sei orar. Ela fala do jeito que você sabe. Ela não come nada, não bebe nada. E ficou, ora. E eu consegui ir vencendo aos poucos as crises de abstinência. Mas tinha uma área na minha vida que estava cativa. Porque não bastava eu só ter saído das drogas. Não bastava só eu ter saído do mundo. O mundo ainda estava impregnado dentro de mim. Eu era viciada na noite também. Não dormia de jeito nenhum. Eu era viciada em rebelião, em rebeldia, temperamento lá no céu, agressiva, sanguínea. Aí Deus falou comigo assim, tu saiu do mundo, mas agora eu quero trabalhar no teu caráter. O diabo está dominando as tuas emoções. O diabo está dominando os teus sentimentos. Mas eu vou te dar uma estratégia. Que a partir de hoje tu não vai mais ser governada pelo que tu sente. Tu vai governar as tuas emoções. E essa noite, Deus está dando uma unção de governo para jovens aqui.
Porque o Jesus que fez na minha vida, quer fazer na vida de jovens aqui, que estão sendo escravizados pelo adversário na área emocional. E hoje Jesus te trouxe a este congresso para te dizer: eu estou hoje abrindo esse cadeado e decretando liberdade para as tuas emoções. A síndrome não vai mais te bloquear. O complexo não vai mais te abraçar. A depressão não vai mais te imobilizar, porque nessa noite há uma unção que desce sobre a tua vida. Levanta a tua mão. Melhor, fica de pé, jovem, fica de pé, porque está descendo uma unção, e a unção é de governo. Governa as tuas emoções, administra as tuas emoções. Levanta as tuas duas mãos para o alto, fecha os teus olhos, porque até aqui o diabo, ele sapateou nos teus sentimentos. Até aqui ele fez o que queria com a tua mente, mas hoje não. Hoje Ele está te dando, Senhor, a unção de governo, e esse jugo está sendo despedaçado. Quem pode começar a ouvir essas cadeias se quebrando? Quem pode começar a ouvir esses cadeados se quebrando? Quem pode começar a ouvir hoje? Olha como é que desce, olha como é que desce, olha como é que desce aí na tua alma. Não vai ter trauma. O que te aconteceu no passado não vai ficar acusando na tua mente esse diabo. Ai, rebasse, ai, Jocomonobidicomana, Rebidicomana, bandara para sui, chorequébia. Ai, a intercessão e a liderança liga, porque nessa noite o céu te trouxe aqui para dizer: tu vai andar em plenitude, tu vai andar completo. Todo vazio hoje está sendo preenchido, é pelo Espírito Santo. Aonde o adversário queria te escravizar, o pecado que ele queria te colocar, a dependência emocional que ele queria gerar, hoje está sendo quebrado. Quebrou na tua vida, está quebrando. Xeremanto és, abanto como nubiácia, rebidicala abanto que minaraço. Tu não vai depender de alguém para se sentir bem. Tu não vai depender de outra pessoa para ficar satisfeito. Hoje Deus está te dando uma unção de satisfação. Hoje Deus está te dando uma unção de totalidade. Hoje Deus está entrando nessa área que o adversário disse: eu vou prender aqui. Porque se as emoções não estão bem, tu não busca legal, tu não consegue se concentrar, tu não ora, tu não jejua, tu não lê a palavra, tu lê e não entende nada, tu fica indisposto, tu fica preso aí nessa rede social, tu fica preso aí nesse videogame, nesse FIFA, de manhã, de tarde, de noite. Tu fica aí vendo esse tutorial de maquiagem o tempo todo e não consegue preencher este vazio, porque não é isso que preenche. Hoje o céu te trouxe aqui para dizer: eu estou hoje colocando uma unção de totalidade nas tuas emoções. Tu pode receber, tu pode, vai recebendo, vai recebendo, e abraça aí um jovem que está do teu lado, abraça.